gente, meu nome é Eliseu, eu sou dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema de hoje é: os banhos de ervas que vendem nas floras são bons? Bom, alguns irmãos me perguntam se esses banhos que vendem nas floras ou casas de artigos religiosos são bons. E alguns outros poucos irmãos me perguntam se aqueles irmãos que não são umbandistas ou que não estão ligados a uma corrente de umbanda podem usar esses banhos. Eu acredito que sim. Uma pessoa que não esteja ligada a uma corrente de umbanda pode fazer esse banho. Mas preciso ver a questão do acompanhamento espiritual. É necessário que pelo menos essa pessoa que não está ligada a uma corrente de umbanda, que essa pessoa tenha um respaldo espiritual, ou seja, que tenha antes conversado com uma entidade, com um guia espiritual de umbanda ou de kardecismo, e que essa entidade tenha recomendado esse banho, ou que essa pessoa tenha pedido para uma entidade de umbanda permissão para fazer esse banho, para que essa pessoa possa ter esse respaldo, no caso, para essa entidade espiritual, para esse guia, energizar aquele banho, fluidificar aquele banho, para que ele possa ter êxito na hora de ser usado. E normalmente, um ritual de energização de um banho, ele acompanha velas, né? É necessário firmar velas, fazer orações. Dentro da Umbanda são feitos pontos riscados, tem todo um ritual específico dentro da Umbanda com relação a banhos de ervas, tá? De ervas, de flores. Quando eu falo de banhos de ervas, também eu me remeto a banhos de flores, tá? Aqui na Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, nós temos a tradição, todo ano, ou pelo menos uma vez por ano, a gente faz o banho das mães orixás, das iabás, que no caso é composto por rosas de todas as cores, e esse banho é distribuído para o pessoal da corrente e quem se interessar. Bom, nas casas de santo, nas floras, casas de santo, lojas de materiais religiosos, de artigos religiosos, existem dois tipos de banho, tá? Basicamente dois tipos de banho, que são os banhos secos e os banhos molhados. Bom, os banhos secos são aqueles que vêm empacotados, onde as ervas e as flores que fazem parte do banho vêm em pacotes. Normalmente, né, a gente encontra 90% a gente encontra ervas secas. E temos também os banhos líquidos, né? Ou banhos molhados, como algumas pessoas falam. Esses banhos são compostos, aliás, de essências de ervas. Então, eles vêm um líquido num frasco e a esse frasco é adicionado mais água, porque é uma essência. Normalmente ali fala que é uma essência de 7 ervas, 14 ervas, 21 ervas. E a essa essência, aliás, é colocado mais água para aumentar o banho. Normalmente vende uns frasquinhos pequenos assim, com essência, né? Essa essência de 7 ervas, de 14, 21 ervas. E é adicionado a essa essência mais água para complementar o banho, para aumentar a quantidade de água do banho. Bom, eu aprendi aqui na Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, fui recomendado pelas pessoas que me prepararam dentro da Umbanda, que quando a gente vai lidar com ervas secas, normalmente, tá? Eu sempre faço assim, mas tem gente que faz diferente. Quem faz diferente, tá dando certo, continue fazendo, tá?
Isso aqui não é uma questão de dizer se tal banho é feito de forma certa ou errada. Não, aqui eu só estou explicando aqui como eu faço, e quem faz diferente continue fazendo do seu jeito, como aprendeu, com o seu dirigente espiritual, com o seu pai de santo, não importa, tá? Bom, eu normalmente, ou melhor, eu sempre uso água quente quando se trata de ervas secas. Então eu coloco aquela erva seca no recipiente. Nós temos aqui recipientes específicos para banho, aquelas bacias de louça águida, e a gente coloca, quando se trata de ervas secas, em água quente. A água quente vai ser indispensável para que a energia daquela erva ou daquela flor seca seja desprendida, mais ou menos como nós fazemos os nossos chás. A gente pega lá uma erva seca e coloca aquela erva seca ou aquele saquinho de erva seca numa xícara com água quente. No momento que aquela erva seca entra em contato com a água quente, o sabor, o aroma do chá vai ser desprendido e o chá vai estar pronto. O mesmo acontece com os banhos, quando se trata, é claro, de ervas secas. E existem casos que é necessário fazer banhos com aquelas especiarias, tipo cravo, anis estrelado, canela. Isso são banhos específicos que eu prefiro deixar para comentar no outro vídeo qual é o fundamento desses banhos com essas especiarias secas, tá? Bom, então é isso. Quando se trata de banhos com ervas frescas, arruda, guiné, alecrim, levante, comigo ninguém pode, a gente usa a água fria. Deixa a água, não é gelada, é fria, tá? E aí a gente deixa a erva ali e a gente macera aquela erva, a gente corta, né, com as próprias mãos, né? É o processo do amaci, né? A gente corta aquelas folhas e larga ali naquela água e coloca aquelas folhas picadas, maceradas ali naquela água, e a essência daquelas folhas vai potencializar o banho. Bom, então eu estou falando aqui de processo simples, tá? Que todo mundo que conhece a Umbanda, que está acostumado a fazer banhos de ervas faz. Não tem nada demais, é uma coisa muito simples, né? Inclusive a palavra amaci tem a ver com isso, né? De cortar, de picar a folha e largar ali naquele recipiente com água. E como eu falei, tem todo um ritual específico dentro da Umbanda, tem o auxílio das entidades espirituais. Sempre dentro da Umbanda, quando a gente vai fazer um banho, vamos ter o respaldo espiritual de uma entidade ou várias entidades de uma falange. Pode ser banho para orixás, pode ser banho para caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras e etc. E isso é uma coisa normal, tá? Não tem nada demais nesses tipos de rituais, pelo menos para quem conhece a Umbanda. Bom, uma outra coisa que é importante falar quando a gente fala em banhos, é importante a gente falar assim, ó, existe alguns segmentos, aliás, da Umbanda que falam que as ervas que são utilizadas nos banhos, elas precisam ser colhidas da natureza. Aí, nesse processo de retirada das folhas da natureza, entra toda aquela ritualística de pedir licença para o orixá, para Oxóssi, para Ossanhe, principalmente, né, que é o orixá das folhas, para os caboclos
né? Existem ervas específicas, que são ervas de caboclos, de entidades específicas. Então a gente vai lá e pede licença para Oxóssi, pede licença para Ossan, pede licença para aquele caboclo para colher, ou cabocla, no caso, para colher aquela folha. Isso são rituais específicos, mas tá? A gente tem duas questões aí que devemos considerar. A primeira questão é assim, nem todos os dirigentes hoje em dia têm conhecimento para executarem esse tipo de ritual. Não é um ritual simples de chegar ali simplesmente e pegar a folha. Não, tem toda uma preparação. O próprio sacerdote ou dirigente espiritual vai ter que estar preparado para entrar numa mata, saudar os orixás daquele lugar, os espíritos, os caboclos daquele lugar, retirar, pedir permissão, como eu falei, né, para Oxóssi, para Ossan, para os caboclos, para retirar aquela folha, né? Não é uma coisa assim feita à revelia, qualquer um pode fazer, não. Existe um ritual específico. E muita gente que é dirigente, a gente sabe que não tem esse conhecimento, tá? A questão não é ter não ter ou ter esse conhecimento, tá? Eu acho assim, que se a pessoa não tem, é melhor não fazer. Então que pegue, como eu falei, um banho pronto, adicione, eu recomendo para potencializar um banho, que adicione algumas ervas que são adquiridas às vezes nas feiras, nos mercados, ou nas próprias floras, ou casas de artigos religiosos, ou casas de santo, como antigamente o pessoal falava. Então é isso aí. Essa questão aí, tem que ter um conhecimento, tem que ter um respeito, tem que ter uma preparação para poder retirar essas ervas e fazer esse ritual. Claro que é preferível fazer dessa maneira, mas seria a segunda opção do que eu ia falar, né? desses pontos que eu ia falar, que é assim, hoje em dia a gente não encontra, aliás, essas ervas sagradas assim em todos os lugares, né? Num lugar reservado. Normalmente alguns terreiros de Umbanda tem lá no fundo do quintal, ou plantado em vasos, ervas como alecrim, arruda, guiné. Nós temos aqui algumas dessas ervas, mas não muito, e às vezes as ervas secam, às vezes morrem, às vezes elas não estão muito belas assim, então a gente nem tira, estão um pouco ressequidas, então a gente nem tira para não prejudicar a planta. Então não existe mais aquela facilidade de buscar essas flores, essas folhas na natureza. Então isso faz com que exista uma grande demanda, uma grande procura desses banhos prontos nas floras ou casas de artigos religiosos. Bom, eu considero que não seja errado. É claro, vou repetir mais uma vez, é muito melhor fazer esse ritual. Eu dou preferência, né? Tive a oportunidade de ser ensinado, de ser orientado de como fazer esse ritual, tá? É lógico que eu dou preferência sempre para colher as ervas ou trabalhar com as ervas. Aqui na nossa cidade nós temos ali aquelas banquinhas na praça, 2 banquinhas na praça que vendem as folhas. Também isso é possível. Ali a gente encontra as folhas fresquinhas, a gente vai ali e compra, né? Ou manda um filho de santo, uma pessoa que precisa de um trabalho espiritual, comprar e utilizar, tá? Mas, como a nossa vida é corrida, né? Todo mundo vive numa correria, não tem nada demais usar os banhos que são comprados nas floras ou casas de artigos religiosos. E aí, eu sempre recomendo, bom, vou fazer um banho de 7 ervas, vou lá, vou comprar o pacotinho, compro o pacote, banho de 7 ervas. Eu vou comprar o banho líquido, pode comprar, não tem problema. Eu vou adicionar, eu não tenho 7 ervas para adicionar no banho, adiciono 3 ervas, que se eu conseguir 3 ervas frescas, que a pessoa me traga molhos de 3, pelo menos, ervas frescas, eu adiciono no banho. Não tem problema. A questão não é essa. A questão não é que
se eu botei um pacotinho com 7 ervas, eu não posso botar mais. Não, eu já penso diferente, eu fui ensinado diferente, né? Se a preferência é utilizar a erva fresca, então, num banho de 7 ervas, se eu tiver 7 ervas ali naquele saquinho, acredito que tenha, tá? Eu espero que tenha 7 ervas ali naquele pacote, né? Eu adiciono as ervas que eu tenho. 3 ervas, 4 ervas, não tem problema. O banho vai continuar sendo de 7 ervas, tá? Então é assim que funciona aqui na tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu puder responder, que tem coisas que são assim, sigilosas aqui dos nossos rituais, né? Eu respondo com muito prazer para vocês aí, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre banhos, pode deixar aí nos comentários. Bom, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é importante para nós. Quanto mais pessoas inscritas, melhor. E não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.